E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui hoje para matar um pouco da saudade de vocês e também porque a semana é uma semana de revisão para a nossa provinha que acontece na sexta-feira. E até que chegue aí o professor de vocês, eu resolvi então fazer uma revisão, gravar esse vídeo aqui como revisão geral da nossa provinha. Beleza pura? Então, depois da minha vinheta, a gente começa. Então, vamos lá, galera. Então, hoje a nossa revisão é sobre números decimais, que é o tema da nossa aula. Então, quero que todos prestem bastante atenção. Pega aí seu caderno, seu lápis, que eu vou dar dicas aqui, ó, direcionadas à nossa provinha. Tá? Então, toda a nossa prova está ligada aí ao caderno 3, hein? Então, com o caderno seu em mãos aí e o caderno 3, vamos acompanhar aqui essa revisão que vai ser show de bola para vocês, ok? Aí o link vai ficar aí na plataforma também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem assistir o vídeo novamente. Beleza, então? Então, sem mais demoras, vamos começar então a nossa revisão. A nossa revisão começa com a escrita do número decimal. Aquele negócio de escrever por extenso e tal. Então tem questão. Eu falei na última aula nossa que vai ter questão sobre esse assunto. Então vamos lá. Eu vou começar com essa revisãozinha, ok? Então vamos lá. Então se eu tenho um número decimal, né, sei lá, 1,2, desse jeito. Mas a escrita dele não é assim, né? Não é do jeito que eu falei agora, né? 1,2. Como é que ela é? Vamos lá, vamos escrever aqui. Minha letra é feia, mas vocês entendem, né? Então vamos lá. Tudo que está antes da vírgula à esquerda é minha parte inteira. Então a gente vai escrever então 1 inteiro. 1 inteiro, olha lá. E tudo que está depois da vírgula, aí eu tenho as casas, né? A primeira casa é os décimos, a outra é os centésimos e depois é os milésimos, né? Então essas aí são as casas principais, tá? E à esquerda eu tenho também a unidade, a dezena, a centena, que são os principais. Depois tem as outras, ok? Então vamos lá. Então é 1 inteiro e 2 décimos, não é isso? Então tem questãozinha na nossa prova de você escrever assim, ó, né? Indicar como é que é a escrita de um número decimal. Então 1 inteiro e 2 décimos. Vamos mais um exemplo aí para reforçar? Olha só. Vamos colocar assim agora, ó, 0,03. E agora? Como é que eu escrevo esse tipo de número por extenso? Vamos lá? Olha só, antes da vírgula, não sei se vocês estão observando, eu não tenho nada. Então eu não tenho essa parte inteira que teve aqui no outro, ó. Eu não tenho essa parte inteira, tá? Então eu não preciso citar ela, eu já vou direto no algarismo que está aqui. Ele está agora na segunda casa depois da vírgula. Se está na segunda casa após a vírgula, ele está na casa do centésimo. Então eu posso escrever 3 centésimo, 3 centésimo, mas eu posso escrever de outra maneira também, né? Ou, vou pôr aqui, ó, ou, como eu estou nas duas casas após a vírgula, eu posso escrever também 3%, né? Porcento também serve, porque é dessa maneira que eu escrevo a porcentagem, né? Quando eu tenho duas casas após a vírgula, né? 100 embaixo, aquela coiseira toda que a gente já estudou. Então eu tenho aí duas maneiras aqui que eu mostrei para vocês de escrever esse tipo de número aqui decimal. Espero ter ajudado nessa parte aqui da escrita, tá? Vamos pôr mais um, né? Vamos pôr mais alguns aqui, mudando de quadro aqui. Então vamos lá. Vou colocar agora o número maiorzinho. Um número que eu fiz lá na sala com vocês. Muitos tiveram dúvida. Vamos colocar o número assim, ó. Olha só. Desse jeito.
0,0004. Olha só que número pequeno, né? Então vamos lá, ó, vamos entender. Depois da vírgula eu tenho os décimos, né? Então esse cara aqui é os meus décimos, o outro é o meu centésimo e esse aqui é o milésimo. Esses são as casas principais. Quando eu passo dessas casas principais, eu vou entrar no próximo bloco aqui. Agora começa a casa dos décimos de milésimo. Agora eu entrei na outra casa aqui, ó. Né? Então agora é os décimos de milésimo. Se tivesse mais um centésimos de milésimo, né? Aí tem lá os milionésimo, né? Quando é o milésimo de milésimo, tá? Então esse número aqui vai ficar escrito da seguinte maneira. Ele é 4, vamos lá, 4 décimos de milésimo. De milésimo. Então tá aí mais um número escrito aí na forma, né, por extenso aí, usando aí os números decimais. Tranquilo essa parte? Vou deixar aqui para vocês fazerem no caderno após terminar o nosso vídeo, tá? Esse daqui, ó, escrever na forma por extenso, tá bom? Qualquer coisa, depois alguém corrige com vocês antes da prova. Então vamos lá, vou colocar isso aqui agora, ó, 23,314. Desse jeito aqui, ó, esse número aqui, ó. Então esse número vai ficar de brinde aí para vocês depois fazerem no caderno, ok? Olha lá aí para todo mundo fazer. Beleza, então? Lá na nossa provinha também vai ter o contrário, tá? Eu vou colocar o número por extenso e quero ele na forma decimal, na forma de número decimal. Então, como é que é isso, professor? Então, vamos lá, ó, eu vou colocar aqui, vou escrever o número por extenso aqui, sei lá, 2 inteiros e 4 milésimo. Então, 2 inteiros e 4 milésimo. A letra tá feia aí, mas tá bom, né? Deu para entender. Então, é 2 inteiros e 4 milésimo. Então, como é que vai ficar esse número, né? Que tá aqui agora na forma escrita por extenso, né? Na forma de número decimal. Então, ó, 2 inteiros. Toda vez que eu falo inteiro, é o que tá antes da vírgula. Então, já chego colocando 2. 2 inteiros. Aí vem a vírgula. E 4 milésimo. 4 milésimo, ele vai estar lá na terceira casa, porque a primeira é décimos, a segunda é centésimo e a terceira é o milésimo. Então, eu vou ter que completar com 0 até eu chegar na casa do milésimo. Então, pronto. 2 inteiros e 4 milésimo. Estou lendo ele lá na casa onde ele está. Ok? Fácil também, né? Beleza pura? Espero ter ajudado aí nessa primeira parte, tá? Com essa revisãozinha de como escrever por extenso. Continuando a nossa revisão, agora a gente parte aí para a representação de decimal em fração, tá? Essa representação são várias. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui primeiro com decimal finito. Cuidado para não misturarem com as dízimas, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como é que é esse decimal finito? Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar o número aqui, ó. 12,4. Como é que eu represento esse número na forma de uma fração? O que é uma fração? É um número inteiro sobre o outro inteiro, né? Então, decimal finito. A forma da fração vai ficar assim, ó, é um número inteiro sobre outro número inteiro. Isso é uma fração, isso é o que a gente definiu para ser fração, tá? E essa parte de baixo ela não pode ser zero nunca, tá? Porque uma fração é uma divisão e não existe a divisão por zero. Então vamos lá, como é que eu transformo esse número que ele é finito? Por que ele é finito? Porque ele termina aqui no 4. Eu não continuo. Tá? Não está indo para o infinito, né? Não tem vários números aqui indo para o infinito, tá? Então ele termina aqui. O que você tem que fazer? Você vai copiar o número sem a vírgula. Você esquece a vírgula. Aí você copia.
Essa parte é o numerador. É o A nosso aqui, ó. Ele é o numerador. A parte de baixo vai ser o seguinte. Se eu tenho uma casa após a vírgula, vai ser um zero embaixo. Então, 124 sobre 10. Tá? Essa é uma maneira de você escrever, né, esse número decimal em fração. Você também pode representar ele na forma de número misto, conforme a gente estava escrevendo lá por extenso, né? Porque ele não é 12 inteiros, ó, voltando à questão anterior, ó, 12 inteiros e 4 décimos. Então você pode escrever assim também, ó, 12 inteiros e 4 décimos. Quando eu faço isso, eu escrevi esse número na forma de um número misto. Aqui eu escrevi o número na forma de uma fração que é dita imprópria. Tá? Então isso aqui é uma fração imprópria e o de baixo aqui é o número misto. Eles são iguais, tá? São representações diferentes, mas são iguais. Tá? Como é que do número misto eu vou para a fração imprópria? É aquele esqueminha, né? Basta eu pegar esse número, multiplicar pelo de baixo, o resultado eu somo com o de cima e o denominador eu conservo. Ó, conservo o denominador, aí vai ficar, ó, 12 vezes 10, 120, mais 4, 124. Viu que eu fui para a fração imprópria? Então eu tenho esse caminho também a seguir se eu quiser transformar um decimal finito. Né? Então eu posso começar indo pelo número misto e depois eu chegar à fração imprópria. Ok? Então tem esse caminho aí para representar um número decimal finito na forma de uma fração. Ok? Vamos lá? Mais alguns exemplos. Essa parte é muito gostosa. Vamos lá. 0,003. Né? Como é que eu represento esse número na forma de uma fração? Ó, de novo, para o numerador é um decimal finito, eu não tenho reticência aqui, tá? Então, eu vou copiar o número sem a vírgula, só que o zero à esquerda eu não preciso anotar. É a mesma coisa, se eu copiar assim, o 003, desse jeito sem vírgula, isso aqui não é o número 3, tá? É apenas uma maneira de escrever, né? Como se fosse uma estética do número, tá? Que eu quero colocar com 4 casas, mas é o número 3. Né? Não há necessidade. Ah, professor, eu quero colocar o 0. Pode. Tá? É o 3 do mesmo jeito. Ok? Esse 0 só tem valor, né? Ele só faz parte aí do número, ele altera o número se começar a aparecer vírgula. Aí altera o número, se a vírgula estiver aqui, ou se a vírgula estiver aqui, aí eu estou alterando o número, tá? Aí o 0 é necessário. Ok? Então, ó, para o numerador eu coloco o número sem a vírgula. Para o denominador, eu tenho 3 casas após a vírgula. Então, será 3 zeros embaixo. Lógico, depois de eu colocar o 1. Ok? Fácil? Tranquilo? Bom demais da conta. Então, 3 milésimo, né? Fazendo a leitura. Vamos lá. Mais um pouquinho de decimal finito. Vamos colocar assim agora, ó. 4,23. Desculpa. Então vamos lá, ó, 4,23. Como é que eu faço? Eu copio o número sem a vírgula, 423. Olha que ele é finito, termina aqui nesse 3, eu não continuo. Eu tenho 2 casas após a vírgula, ó, 2, então eu vou pôr 2 zeros embaixo. Então 423 sobre 100. 423 centésimo, 423%, né? Você pode usar tanto centésimo quanto por cento, é a mesma coisa. Fechou? Tranquilo para decimal finito? Vou deixar uma aqui para vocês fazerem após a nossa aula. Após esse vídeo. Vamos lá, vou colocar esse número aqui, ó. 1,0004. Eu quero esse número representado na forma de uma fração, hein? Anota aí no seu caderno, ó. Anota no seu caderno, quando terminar você faz. Vou até voltar lá no outro, né? Ó, anota aí no caderno, ó, que é para escrever por extenso. 23,314, quero por extenso. Anota aí. Agora o outro lá, ó, nós estamos, ó, representar na forma de uma fração, decimal finito. Ok? Vamos lá? Dando continuidade.
Agora eu vou falar dos decimais que são periódicos, tá? Que são as dízimas, tá? Então agora são as dízimas, dízima periódica. Periódica. O que é uma dízima periódica? Vamos relembrar. Nós temos dois tipos, né? Nós temos a dízima que é simples e também nós temos a dízima que é composta. Vamos primeiro mexer com a simples aqui para revisar. O que é uma dízima simples? Dízimas simples são números decimais em que após a vírgula vai acontecer só o algarismo que se repete. O tempo todo ele vai repetir sem parar. Por exemplo, eu tenho um número aqui, 0,222, e esse 2 não para nunca, ele vai para o infinito. Olha a reticência aí, ó, que está dizendo isso. Então, 0,22222, você não vai cansar de tanto 2, tá? Na verdade, você vai, né? Mas não para, tá? Esse 2 aí não para nunca. Eu mostrei para vocês até quando a gente estava dividindo, né? Depois que transformou em fração, a gente começa a dividir e esse 2 continua repetindo, né? Sem parar. Uns testaram na calculadora também, viu, né? Que realmente é isso daí. Então, vamos lá. Isso aqui, então, é chamado de dízima simples, porque após a vírgula, ó, eu só tenho um algarismo que se repete. Então, como é que eu represento esse número na forma de uma fração? É aquela receitinha de bolo que eu ensinei para vocês, né? É um algoritmo. Para o numerador, você coloca o número que se repete. Quem se repete? 2, né? Então, 2 é o número que se repete. Pronto. Para o denominador, você vai pôr 9 para cada algarismo do número que se repete. Então, se é só o 2 que se repete, então é só o 9. Pronto. Então, 2 nonos é o resultado. Se eu pegar 2 e dividir por 9, o resultado é esse aqui, 0,2222, né? E não para nunca, ok? De novo, outro aqui para entender outra coisa. Eu acho que agora vocês não têm mais a dúvida. É sempre 9. Não é outro número. Ah, quando eu uso 2 eu vou usar o 9. Se eu usar outro algarismo eu vou usar outro número. Não, é sempre 9 embaixo. Isso que é interessante. Tá? Essa receita ela é topíssima. Então vamos lá, outra aqui, ó, 0,131313 tracinho. Vou relembrar vocês, ó. Esse tracinho em cima do número substitui a reticência, tá? Então, quando você vê esse tracinho, opa, esse número se repete para o infinito. Ele não para de repetir. Então é 0,131313 e assim vai. Você quer falar 13, 13, 13, 13, 13, tá? A mesma coisa. Então o tracinho está querendo dizer isso. Vamos lá para a nossa receita? Então, para o numerador, eu coloco o número que se repete. Qual o número que se repete? O 1 e o 3. Ou 13, do jeito que você preferir. Então, tá aqui o número que se repete. Na parte de baixo, eu vou colocar um 9, ó, sempre 9. Um 9 para cada algarismo do número que se repete. Como eu tenho o número 1 e o 3 que repete, então são dois 9s. Um 9 para o 1, um 9 para o 3. É assim que eu vou proceder, tá? Então, sempre vai ser 9 embaixo. E para o numerador, o número que se repete. Beleza? Então, lembrando aí, tem questões dessa na prova. Vamos atentar a isso, hein? Vamos saber separar. Quando o decimal é finito, que não tem nada a ver com 9, tem as pegadinhas lá, hein? Cuidado para não cair, ó. Não tem reticência, não tem tracinho em cima de número, o negócio é, ó, é 100 embaixo, é 1000, é 10, depende de quantas casas eu tenho após a vírgula. Tem a reticência ou tracinho, eu estou falando das dízimas. Observe bem, faça a prova com calma, tá? Para você não confundir. Tem hora que é 9, tem hora que não é, ok? Beleza? Mais exemplo, galera, vamos lá. Estão gostando aí da revisão? Beleza, então. Vamos lá, todo mundo atento aqui comigo, hein? Ó, agora, o que eu vou fazer? Nesses dois exemplos aqui, todos eles foram com 0 antes.
Agora eu vou fazer sem ser com zero, tá? Por exemplo, 3,444, pontinho, pontinho, pontinho. O que acontece quando eu tenho um número diferente de zero antes da vírgula? É aquilo que nós já falamos até lá para escrever por extenso. O número antes da vírgula é a parte inteira. Então você coloca ele e pronto. Aí você faz o processo após a vírgula. Isso que nós fizemos aqui atrás nesses dois, eu só olhei para aqui após a vírgula. Eu não estava olhando antes da vírgula. Todo esse processo foi após a vírgula. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu copio o número antes da vírgula, que ele é a parte inteira. Aí eu já ponho um tracinho e vou fazer o processo aqui agora, tá? Então eu vou pôr para o numerador o número que se repete, que é o 4, não é? E o 9 para cada número que se repete, que é só o 9, que é só o 4. Pronto. Quando você faz isso, você escreveu aqui um número misto. Acabamos de falar isso lá atrás. Um número misto, ele tem a parte inteira e uma parte fracionada. Aí o que você vai fazer agora? Você vai converter esse número misto numa fração imprópria. Como é que você faz isso? Ó, aquela técnica massa, multiplica pelo de baixo, pega o resultado e soma com o de cima. Quanto que é 3 vezes 9? Vamos lá, 3 vezes 9? É isso mesmo, 27. 27 mais 4. 27 mais 4, 31. Sobre o 9, o denominador não muda. De novo, vou repetir. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Conserva o denominador. 3 vezes 9, 27. 27 mais 4, 31, não é? Dividido por 9. Pronto, se eu pegar 31 e dividir por 9, o resultado vai ser esse número aqui, ó, 3,4444, né? E esse 4 não vai esgotar nunca, ok? Então, toda vez que eu tiver número antes da vírgula, eu vou proceder desse jeito para converter minha dízima numa fração. Vamos lá, saideira da dízima simples. Vamos pegar aqui um 2 agora, 2, vamos fazer com 2 algarismos aqui agora. 2,010101. Ó, vou pôr o tracinho. Então vamos lá. Como é que eu vou representar esse número na forma de uma fração? Lembrando, se tem o tracinho em cima, é a mesma coisa da reticência, tá? Então é a mesma coisa. Não esqueça disso nunca. Então esse número está se repetindo indo para o infinito. Então eu vou lá, eu vou pegar o número antes da vírgula, que é o 2. Vou pôr o tracinho. Para o numerador, o número que se repete. O número que se repete é o 0 e o 1. Se você quiser colocar só o 1, vou pôr aqui primeiro com o 0, ó. É o 0 e o 1. Só que quando você faz a leitura disso que está aqui em cima, é 1, não é? Então não há necessidade de colocar o 0. Não tem problema se você não colocar nesse caso. Porque o jeito que está aqui, esse número, ele é o número 1. Tá? O 0 não está na frente do 1 para formar o 10, ele está atrás. Porque você coloca o número que se repete na ordem que ele aparece, tá? Outra coisa importante, eu não posso pôr de qualquer maneira. Eu vou pôr o número que se repete na ordem que ele aparece, tá? Eu não posso trocar a ordem, né? Jogar o 1 para cá e o 0 para lá. Eu estou alterando o número se eu faço isso, ok? Eu não posso fazer isso. Eu vou deixar aqui por um motivo esse 0, só para vocês atentarem a uma coisa, tá? Porque para o denominador é um 9 para cada algarismo do número que se repete. Então seria 2 9s. Se você coloca, olha só o tanto que é perigoso. Se você coloca só o número 1 lá em cima, você vai pensar que é um 9 só. Mas não é, porque quem repete é o 0 e o 1. São 2 9s, que é um 9 para cada algarismo do número que se repete. Então por isso que às vezes é interessante você colocar o 0 lá, ele não vai te atrapalhar, tá bom? Agora é só você concluir a conta. Ó, número misto, aquele esqueminha, né?
multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Não esqueça isso. Ó, aqui é 99. 2 vezes 99. Dá? Isso mesmo, 198, né? É só fazer aquele esquema. Você arredonda aqui para 100, aí vira 200. Aí você tira 2, né? Então fica 198. Então 198 mais 1, 199. Viu? Multiplica, soma e conserva o denominador. 199 dividido por 99. Você pode pegar a sua máquina agora, ó. Bater, ó, 199 dividido por 99 vai dar justamente 2,010101. Isso não para nunca. Beleza? Tranquilo para dízima simples? Atenção, é dízima simples, que tem número que repete, tem a reticência, tá aquela coisa. Não confunda com os decimais finitos, que termina, tá? Então, cuidado com isso, porque eu posso vir aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo assim, ó. Eu coloco o número desse jeito aqui, ó. 0,2222. Aí você fala, é 2 sobre 9. Errou. Esse aqui não tem a reticência, não tem o tracinho em cima. Então, para mim transformar esse número aqui numa fração, é eu copiar o número sem a vírgula, que no caso são 4, 2, e pôr um 0 para cada algarismo que eu tenho lá em cima, que eu tenho 4 casas após a vírgula, então são 4 0. Tá? Então é 2.222 sobre 10.000. Porque não tem a reticência. O 2, ele terminou aqui, ó. Nesse 2 aqui, não tem mais adiante. Eu não tenho isso daqui, eu não tenho isso daqui. Então, vamos ficar atento aí. São coisas diferentes. Ok? Beleza? Então, vamos lá agora para a nossa dízima composta. Dízima composta. A dízima composta, deixa eu escrever ela aqui. Então, composta. Qual que é a diferença da dízima simples? A dízima composta, que após a vírgula, tá? Vamos pegar um número aqui, ó. Após a vírgula, aparece algarismos que não vão se repetir. Ele aparece assim algumas vezes, tá? Algumas vezes finitas. Aparece uma vez, 2, 3, pode aparecer um bocado de vezes, mas ele não vai para o infinito. Aí ele para de aparecer e depois entra o algarismo que esse assim vai para o infinito. Essa é a ordem. Esse assim ele vai repetir, ó, sem parar. Por exemplo, eu tenho 0,2, aí depois 1. É um 1 que se repete. O 2 apareceu ali, uma vezinha só, não apareceu mais, e vai entrar o número que se repete, que é o período. Tá? É a parte periódica que a gente fala. Tá? Então, 2 é conhecido como parte não periódica. O 1 é parte periódica, é o que repete, tá bom? Como é que eu represento esse número na forma de uma fração? A regrinha é um pouco parecida com a de simples. Tem algumas coisinhas a mais. Vamos lá? Vamos lembrar ela? Para o numerador, eu coloco primeiro o número que não se repete. Quem não se repete? Não é o 2? Quando eu falo não repetir, é aquele algarismo que não vai para o infinito, tá? Aquele que apareceu poucas vezes. Seguido do número que se repete. Então, para o numerador, eu coloco o número que não se repete, seguido do número que repete, menos o que não se repete. Então, olha só, é o número que não se repete, seguido do que se repete, menos o que não se repete. Essa é a parte de cima, numerador, quase um trava-língua aí. Tá? Então é o número que não se repete, junto com o que se repete, menos o que não se repete. Tá bom? Parte de baixo, denominador. Eu vou continuar com os 9 para números que se repetem. Quem se repete é um 1. Então apenas um 9. E 0, agora vai entrar o 0, gente. O 0 para o algarismo do número que não se repete. No caso é o 2, só o 2 que não se repete, então 0. Então ficou desse jeito agora. Agora é só se fazer a continha. 21 menos 2 vai dar 19.
dividido por 90. Pronto. Se você pegar o número 19 e dividir por 90, a resposta vai ser 0,2111 e vai para o infinito. Tá? Então a dízima composta, ela tem esse probleminha aqui, né? Que após a vírgula eu não vou ter só o número que repete, igual aconteceu lá na dízima simples. Aqui, ó, após a vírgula só tem o 4444. Após a vírgula só tem o 010101. Olha o outro aqui, ó, 2222, 131313, só o número que repete. Na dízima composta, aparece o intrometido depois que entra o algarismo que se repete, ok? Mais um exemplo, para não delongar muito. Vamos pegar aqui 1, vou pôr assim agora, vou pôr assim, ó, 11. Vamos ver se você está entendendo o que eu estou escrevendo. Olha só, 1,112222222222 e assim vai. Tá? Então vamos lá, vamos converter em fração. Olha só, temos que ter atenção. Se antes da vírgula aparece números diferente de zero, é a minha parte inteira. Então eu coloco ele primeiro, aí eu vou pôr o traço de fração, alinhadinho. Aí eu vou fazer a receitinha aí, ó, o algoritmo. Eu começo colocando o número que não se repete. Quem não se repete? Não é o 11, os dois 1? Aí você fala, mas o 1 repetiu. O repetir, quando eu falo, é aquele que vai para o infinito. O 11 não vai, apareceu 2, 1, pois parou. Aí, seguido do número que repete, que é o 2. Aí formou o número 112. Tá? Então é o número que não repete, seguido do que repete. Menos o que não repete, no caso 11 de novo. Embaixo. Agora embaixo. Embaixo é 9 para o número que repete. Quem repete não é só o 2? Então é só um 9. Seguido de 0. Quantos zeros eu vou colocar aqui? Hã? Diz pra mim. Ó, escutei, hein? Certinho, pessoal. É 2 0. Um 0 para o número 1, um 0 para o outro 1. Tá? São duas casas que ele está ocupando. É igual aos 9, tá? Se eu tiver duas casas de números que se repetem, então vai ser 2 9s. Tá? Então, e assim sucessivamente. Tanto para o 9 quanto para o 0. Então, vamos lá. Vou continuar aqui embaixo. Vai ficar, então, 1 inteiro. 112 menos 11. 101, né? Não é isso? Sobre 900. Aí agora eu vou proceder usando aí, porque agora virou um número misto, né? E eu vou multiplicar pela parte de baixo e somar com a parte de cima. Esse é o processo. Multiplico, somo. Vamos lá? Então, olha só. 1 vezes 900, 900. 900 mais 101, 900 mais 101 vai dar exatamente 1001. Então vamos anotar 1001 sobre o denominador, a gente não mexe, né? Então tá aí, 1001 sobre 900. Fácil? Estão lembrando aí das aulas? Vão fazendo aí as anotações. Beleza, então? Então vamos lá, dando continuidade à nossa revisão para a nossa provinha. O próximo assunto aqui é operações com frações decimais. Esse tipo de operação eu coloquei até nos nossos Kahoos aí, né? Então, existe maneira de você fazer isso de uma maneira fácil para você resolver quando você está trabalhando com fração decimal. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando esse tipo de conta aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, 2 décimos mais 3 centésimos mais 1 milésimo. Então, assim, você poderia reduzir ao mesmo denominador, tá? Que é uma maneira de fazer.
Você pode também transformar em números decimais e efetuar a conta, a soma, tá? Então tem várias maneiras de fazer, tá? Quando eu tenho na parte de baixo as potências de 10, né? 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. Então dá pra gente fazer isso aí de uma maneira tranquila, rápida. Primeiro eu vou fazer com o número decimal, ok? Olha só. 2 dividido, porque uma fração é uma divisão. Então, 2 dividido por 10, eu converto a minha fração no número decimal. Eu volto. Vocês viram lá atrás que a gente estava ensinando você pegar o número decimal e transformar numa fração, representar na forma de uma fração? Estamos fazendo ao contrário agora, da fração voltando para o número decimal. Como eu falei para vocês, toda vez que eu estou dividindo por 10, 100, 1000 e blá blá blá, basta eu caminhar a vírgula para trás. No número inteiro, a vírgula está oculta no último algarismo. Ela não aparece, mas ela está aqui. Como eu estou dividindo por 10, só tem um zero, então ela vai pular uma casa. Aí, ó, pulou 2, ó. Aí eu fui obrigado a colocar o zero, porque eu não tinha algarismo aqui. Se eu tivesse assim, ó, 32 sobre 10. Aí, como tem algarismo aqui, ia ficar 3,2. Eu não ia precisar colocar o zero, tá? Então, eu posso fazer desse jeito, ok? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então, 0,2 mais. Aí vem aqui, ó, 3 sobre 100, 3 centésimo, 3%, né? Então, são 2 zeros. A vírgula tá aqui, ó, tem que pular, então, 2 casas, porque são 2 zeros. Então, vai ficar 0,03. Olha, saiu daqui do 3, ó. E pulou 2 casas e parou aqui. Eu tive que colocar o zero, porque não tem algarismo lá. Ok? Mas, agora aqui, ó, 1 milésimo. 1 sobre 1000. Então, agora a vírgula tem que pular 3 casas. Então, ó, vai ficar 0,001. Quando você anotar, se tiver com dúvida, você experimenta. Ó, a vírgula estava aqui. Então, vamos ver se pulou 3 casas. 1, 2, 3. Pulou. Então, tá certo, né? Então, pronto. Ao transformar em números decimais, você aprendeu a fazer essas continhas, né? Toda vez que eu estou somando números decimais, vírgula debaixo de vírgula, e eu faço a conta. Vou fazer aqui no cantinho para vocês, ó, tá? Fazendo aqui no cantinho, vai ficar assim, ó, o 0,2 é o primeiro. Depois 0,03, depois 0,001. Então a minha preocupação na hora da soma ou da subtração, tá? É vírgula debaixo de vírgula. Tem que tomar esse cuidado, tá bom? Eu sempre falei para vocês, se onde não tem algarismo, você pode completar tudo com zero. Facilita a sua vida, tá? Ah, mas eu não quero completar, professor. Beleza, não vai mudar nada, tá? E aí você começa a somar. Sempre é da direita, tá? Direita aqui, ó, do vídeo, né? Para a esquerda, tá? Aqui, então vou começar aqui do 1, ó. Então, ó, como se tivesse zero, tudo zerado aqui, ó. Eu vou colocar, deixa eu ver se eu pego uma outra cor aqui. Vamos colocar uma cor aqui que vai aparecer. Deixa eu ver se essa vai aparecer aqui. Ó, vou completar aqui, ó, com 0, tá? Mas não há necessidade. Tô colocando aí um 0 todo, né, com detalhe aí, tá? Só para vocês entenderem que não tem e você pode completar para ficar tudo bonitinho. Aí você soma 0 mais 0 mais 1, dá 1. 0, 3, 0, dá 3. 2, vírgula, 0. Então, a resposta aqui deu, vamos lá, colocando a resposta aqui, ó, deu 0,231. Se por acaso o exercício quer, né, tá lá nos itens para você marcar que tá em forma de fração, aí você converte aqui, você volta, decimal finito, ó, 0,231. Então, como é que fica? Dá o grito aí para mim, deixa eu escutar daqui. Vamos lá então, hein? Copie o número sem a vírgula, como são 3 casas após a vírgula, então são 3 zeros, então 231 sobre 1000, 231 milésimos. Beleza? Fácil, tranquilo. Eu vou pegar aqui agora esse mesmo exemplo aqui, tá?
Deixa eu pegar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo só dar um Ctrl C nele aqui. Acho que eu consigo. Então, pegando ele aqui, para a gente fazer daquela outra maneira que eu estava falando. Tá? Um pouquinho mais para cima, tirar esse monte de ponto aí. Então, tá aí. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, só que eu vou fazer de uma outra maneira. Eu não vou transformar em número decimal. Eu vou reduzir ao mesmo denominador. Quando eu estou trabalhando igual com potências de 10, 10, 100, 1000, vai no maior deles, o maior. O maior que está aqui embaixo é o 1000. Então, o que você tem que fazer? Você tem que transformar o 10 em 1000, o 100 em 1000. Todos têm que ficar igual ao maior. Então, eu venho aqui e vou transformar. O 10 vai ter que virar 1000. Aí você pensa, que número que eu multiplico por 10 que dá 1000? Não é o 100? 100 vezes 10, né? Porque eu já tenho um zero, eu preciso de um de duas casas. Então é o 100. Então, se eu multipliquei aqui por 100 para dar 1000, eu tenho que multiplicar também a parte de cima para mim não alterar a fração. Aí fica 2 vezes 100 dá 200. Mais. Aí eu vou para outra. Eu tenho que fazer o 100 virar 1000. Lembra? Todo mundo vai ter que virar 1000. Porque ele é o maior. É o maior que está lá embaixo. Então, se todo mundo tem que virar 1000, né? Eu preciso saber que número que eu multiplico por 100 que dá 1000. Grita aí para mim do fundo. Quero escutar aqui, ó, da minha casa. Vamos lá. É o 10, né? Muito bem, é o 10. Então, 100 vezes 10 dá 1000. Então, se a gente multiplicou a parte de baixo por 10, a parte de cima eu também tenho que multiplicar por 10. Então, vai virar 30. Vamos lá? A última. Aqui já é 1000. Então, se já é 1000, eu só vou copiar, porque ele é o maior e ele que ditou as regras. Tá pronto. Feito isso, você vai usar aquele esquema. Soma de frações, denominadores iguais. Conserva o denominador e faz a conta lá em cima. Aí você vai contar, fazer a continha. 200 mais 30, 230. Mais 1, 231. Pronto. Se vocês lembrarem do nosso resultado do slide passado, deu isso daí. Vamos lá voltar para vocês verem aqui, ó. Aqui nós trabalhamos com decimais e somamos. Chegamos ao mesmo resultado. Aqui eu trabalhei com a fração, pegando o maior do que está lá embaixo. Isso que eu fiz aqui com vocês, gente, só serve quando é 10, 100, 1000 potências de 10. Se não, se for outros tipos de números, você tem que reduzir ao mesmo denominador. Aí vocês podem usar aquela técnica que aprendemos lá atrás, tá? Que é o menor múltiplo comum, ok? Aqui não tem, eu não coloquei porque a gente está trabalhando com as frações decimais, né? E as decimais têm as potências de 10 embaixo, ok? Então eu peguei o maior número e fiz todos ficarem iguais a ele. Então eu reduzi ao mesmo denominador. Aí eu fui vendo, o que eu multiplico aqui que faz virar 1000? Aí tive que multiplicar a parte de cima. A mesma coisa aqui. Depois, conserva a parte de baixo, faz a continha lá em cima. Fácil, tranquilo. Tem questão dessa na prova. De soma de frações decimais. Vixe Maria, fácil demais, né? Vamos lá? Dando continuidade à nossa revisão. Essa questão nós fizemos em sala. Caiu no carro um pouco dela. Né? E ela aqui está de novo, é uma imagem que eu peguei do livro de vocês, que é para vocês colocarem em ordem os números, tá? Então, você precisa saber ordenar na reta, né? Numa régua aí, na reta real, os números decimais. Quem é maior, menor do que quem, tá? Então, a ideia disso vai estar na nossa prova, de você saber quem é maior, quem é menor, você saber comparar números decimais, tá? Aí eu coloquei essa questão que nós já fizemos e só para contar a técnica, né, que nós usamos lá para vocês lembrarem, tá? O segredo aqui, deixar todo mundo com a mesma quantidade de casas após a vírgula. Isso facilita você olhar para o número e saber se ele é menor ou maior. Sabe por quê? Quando a pessoa olha 1,2, ele pensa que 1,2 é menor do que 1,16.
tá? Porque ele lê assim 1,2, ele faz essa leitura, né? Uma coisa cultural aí, apesar que tá errado, né? Então não é assim 1,2, que é o jeito que você está escrevendo, tá? Então, se você colocar todos com a mesma quantidade de casas após a vírgula, fica fácil identificar. Olha só, todo mundo aqui tem duas, a maioria, né, tem 2 casas após a vírgula. Então, vou deixar todo mundo com 2 casas. Aí eu venho aqui, ó, e coloco um 0. Eu completo com 0 aqueles números que só tem uma casa. Quando eu faço isso, eu não estou alterando o número, tá? Não estou alterando o número continua sendo lá 1,2, tá? Igual a gente falou, tá? Que é 1 inteiro e 2 décimos, tá? Continua sendo do mesmo jeito, mas agora eu consigo olhar para ele e ler assim, ó, 1,20, 1,16, viu? Fica, se você sabe, opa, esse é maior do que 1,16, 20 é maior do que 16. Então essa maneira de você completar todo mundo com a mesma quantidade de casas após a vírgula ajuda a você organizar os números, tá? Saber quem é maior do que quem. Então vamos lá, vamos colocar eles em ordem aqui. Já fizemos isso, vamos fazer de novo agora, hein? Vamos lá, olhando, me ajuda aí para ver se eu não pulo nenhum. Ó, 1,16 parece que é o menor. Então estou anotando ele primeiro. Então 1,16 é o primeiro. Aí vou dando baixo aqui, ó. Já foi esse. Depois do 1,16 vem quem? É 1,20? Então vamos anotar 1,20. Se a gente pular um ou outro, a gente apaga e corrige, né? Talvez você não enxergou, passou batido, normal. Mas você tem que saber quem é maior e menor do que quem. Depois do 1,20, né? Já estou dando baixa nele aqui. Depois do 1,20 eu vou precisar de quem? 1,38, né? É 1,38 é o depois. Então vamos lá, vamos dar baixa nele aqui já. Então 1,38. Então foi aí 1,16, 1,20, 1,38. Depois do 1,38, não é isso aqui? 1,49? Parece que é ele, né? Então vamos lá anotar, 1,49. Depois do 1,49 é 1,55, né? Então vamos anotar aqui, ó, 1,55. Anotei, deixa eu dar baixa nele lá. Depois de 1,55, quem vem depois de 1,55 dos números que estão aqui? Lógico. Depois do 1,55, aí acabou os uns, né? Vou entrar na casa dos 2 agora, tá? Cuidado. Ó, é o 2,07, né? Aqui é o 2,70, 2,34, 2,51, então é o 2,07. Então é isso que eu vou anotar. Então anotando 2,07. Aí eu vou para o próximo. Depois do 2,07 vai ser o 2,34. Então põe aqui, ó, 2,34. Vou dar baixa nele lá também. Depois do 2,34, o próximo é o 2,51. Então vamos anotar aqui o 2,51. Anotei. Depois do 2,51, o próximo, vamos dar baixa lá, viu? Vai ficar mais fácil. Igual a gente estava tabulando, hein, naquelas tabelinhas. Vai dando baixo para ficar mais fácil você olhar, para não ficar olhando para todos o tempo todo. Tá? Então, depois do 2,51, o próximo vai ser o 2,70, né? Então, vamos anotar ele lá. Então, 2,70. Depois do 2,70, acabou os 2, agora eu vou para a casa dos 3, ó. Os 3 aqui agora é o 3,09, que é o próximo. Estamos concluindo já a atividade, que já tínhamos feito ela em sala, né? E agora o 3,52, vamos anotar aqui, o 3,52. E agora, depois do 3,52, o 3,90. Pronto, colocamos esses números que estão aí, que são números decimais, em ordem crescente, do menor para o maior. Então lembre-se, se você quer comparar números decimais para saber quem é maior, menor do que qual, basta você deixar todo mundo com a mesma quantidade de casas após a vírgula. Facilita a sua análise para você saber quem é menor, quem é maior. Beleza? Tranquilo? Fechou? Vamos lá, continuando a nossa revisãozinha.
Ó, operações agora. Agora começam os probleminhas que a gente vai fazer conta. Então você tem que ler o problema que eu peguei do livro de vocês, igual eu peguei para montar a prova. Fui lá no livro, pessoal. Ó a dica aí, ó, o spoiler aí ó, da prova. Então fui lá no livro lá, tá? E busquei no livro de vocês, no caderno 3, tá? Então tá aí um probleminha. E a ideia é você ler o problema, interpretar o problema e ver que conta você tem que fazer, ok? Então vamos lá fazendo a leitura? Vamos lá, eu vou marcando aqui, ó. Maitê quer esvaziar sua piscina de 4.600 litros para arrumar algumas pastilhas que estavam soltas no fundo dela. Então ela quer esvaziar a piscina porque tem aquelas pastilhas, aquelas parecem um azulejo pequenininho, né? Aquelas que chamavam de pastilha. Estava solta, ela ia tirar toda a água de lá para colocar elas no lugar de novo, tá? Então, esvaziou 1.550,5 litros de manhã, 1.100 litros à tarde e 1.000,7 litros à noite. A pergunta é, quantos litros de água ela retirou da piscina em um dia? E aí, o que nós temos que fazer? Olha só, gente. Bem tranquila a questão. Ela fala que esvaziou um tanto pela manhã, esvaziou um tanto à tarde e um tanto à noite. Quer saber quanto ela esvaziou em um dia? De manhã foi tanto, à tarde e à noite. Ela cobriu aí os 3 turnos aí, ó, manhã, tarde e noite. Então, como ela quer saber quanto de água saiu, nós vamos fazer o quê? Somar, né? Um tanto pela manhã, mais um tanto à tarde, mais um tanto à noite. Só tem a pergunta A, talvez uma B seria, se tiver água lá ainda, né? Quanto sobrou, né? Você fazia uma subtração. Vamos lá, então. Vamos armar as continhas, então. Lembrando, quando eu estou mexendo com número decimal, é vírgula debaixo de vírgula. Então, tem que pegar aqui, ó, 1.100. Então, estou colocando, ó, me preocupando, eu me preocupo com a vírgula, não com os outros algarismos, tá? A vírgula tem que ficar debaixo de vírgula. Depois, 1.000. Aqui os números já estão tudo bonitinho, já caem certinho a vírgula debaixo de vírgula. Pronto. Aí nós vamos somar, viu? Vírgula debaixo de vírgula e vamos somar. Então, vamos lá. 5 mais 6 é 11. 11 mais 7, 18. Aí eu anoto 8, né? Vai 1. Ó, a vírgula já pode até entrar aí agora, ó. 1 mais 0 é 1. 5 mais 0 é 5. 5 mais 1 mais 0 é 6. 1 mais 1 é 3 litros. Então, olha só. A resposta do problema aí, da letra A do problema. Quantos litros de água ela retirou da piscina em um dia? Retirou 3.651,8 litros. Ou 3.651 inteiros e 8 décimos. Tá? Então tá aí a resolução desse probleminha, a parte A dele. Vamos ver se tem a parte B aqui, se eu coloquei. Se não, bem provável seria a B para perguntar quanto que falta retirar. Se não tiver, a gente vai fazer, tá? Eu vou passar aqui para o próximo. Ah, não tem mesmo, mas eu vou fazer então, tá? Vamos emendar aqui, eu não coloquei aqui a parte B, mas eu estou criando a parte B aqui com vocês. Depois no livro lá, vocês vão achar esse probleminha lá, com certeza deve ter lá. A pergunta seria, quanto de água restou na piscina? Depois passar desse um dia, quanto de água ainda tem lá? Então agora você pega os 4.600 litros, que é o total, e vou descontar o que saiu, que é 3.651,8. Aí você fala, ó, tomar cuidado com vírgula debaixo de vírgula. Sim, subtração também. Quando o número é inteiro, igual eu falei para vocês lá atrás, e nas aulas também, a vírgula está no último algarismo, é que ela fica oculta. Ela não aparece, ela é tímida quando o número é inteiro, tá? Então ela está aqui. Aí você coloca ela para você não se perder e completa com 0.
Compensa você pôr um zerinho lá para você não esquecer, para ficar tudo bonitinho aí, ó. Completei. A subtração, você tem que tomar um certo cuidado, que você tem que, às vezes, pegar emprestado na casa do lado, tá? E aí você tem que lembrar que você pegou emprestado na hora de ir para ela, senão dá problema. Então, olha só, que é 0. Como é que 0 eu vou tirar 8? Não tem jeito. O que eu faço? Eu vou pegar emprestado. Aí a casa do lado também é 0, não tem. A outra também é 0, não tem. Aqui 6, aqui tem. Então eu vou pegar lá do 6, que sai pulando de casa em casa aqui, tá? Até chegar lá. Aí ele vira 10 aqui, ó. Aí fica 10 menos 8, 2, vírgula. Só que esse 1 que eu peguei aqui, que veio pulando de casa em casa, na verdade ele pulou aqui para essa casa, virou 10. Aí veio 1 para aqui, então aqui virou 9. Essa colada no 6 aqui, que não é 6, mas é 5 agora, porque veio 1 para cá, ele virou 9 quando emprestou 1 para esse. Aí ele virou 10. Aí esse era 10, aí emprestou 1 para lá, ele virou 9. Então aqui ficou 9. 9 menos 1 é 8. E aqui é que número? Aqui é 9 também. Tá? É 9. Esse 1 que veio, ele percorreu toda essa trajetória aqui, transformando cada um em 10, né? Mas ele transformou em 10 a primeira vez, quando ele veio para cá ele virou 9. Aí esse 10, que era 10, não é 10 mais, que passou 1 para cá ele virou 9. Então ficou 9, 9. Aí ficou 9 menos 5, 4, né? Aqui não é 6, é 5, porque o 1 que foi para lá, aí você vem, pega emprestado o 4 aqui, fica 15, né? Então ficou, 15 menos 6. 15 menos 6, 9. E aqui ficou 3. 3 menos 3, nada. Então, ainda dentro da piscina, depois que passou esse dia, eu tenho 948,2 litros ainda dentro dessa piscina. Então, tome cuidado com a subtração. Cuidado, tá? Para não fazer as continhas erradas, ok? Vamos lá, próximo probleminha. Nós estamos treinando aí agora as operações com números decimais para a nossa prova. Sexta-feira, hein? Olha só, o pedreiro construiu 15,72 metros quadrados de um muro em um dia. Em um dia, né? Em um dia. E no outro dia construiu mais 17,89. Quantos metros quadrados, né? Quantos metros de muro o pedreiro construiu nos 2 dias? Fácil interpretação, né? Ele construiu um tanto no dia, outro tanto no outro dia, quer saber quanto que ele construiu nos 2 dias. O próprio problema já te induz a somar os valores. Então você vai pegar aí o 15,72 e somar. Isso ele fez em um dia. No outro dia ele fez 17,89. Pronto. Aí nós vamos somar. Lembra, viu? Vírgula debaixo de vírgula, tem que tomar esse cuidado. Então vamos lá. 2 mais 9 são 11. Vai 1. 1 mais 7 são 8. 8 com mais 8, 16. Vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 7 são 13. Vou pôr a vírgula aqui já. Vai 1. 1 mais 1 mais 1 são 3. Então ele construiu em 2 dias 33,61 metros quadrados do muro lá. Então essa é a resposta do problema. Mais uma soma aí com números decimais, reforçando bem isso, que é vírgula debaixo de vírgula. Ok? Tranquilo? Dando continuidade, vamos lá as nossas operações. Mais um probleminha. Se a dose correta de uma medicação é de... Vamos lá, vamos anotar, vamos marcar aqui, ó, é de 433,89 ml e foram administrados apenas 188,023, quanto faltará para completar a dose recomendada? Então, quanto faltará? O que você vai ter que fazer? Então, é um tanto que tinha que aplicar. Aplicou uma coisa abaixo. Falta um tanto para completar. O que eu tenho que fazer mesmo? Que operação? Dá o grito aí para mim. Essa mesmo de subtração. Então vamos lá, colocando então o número 433,89
Cuidado, vírgula debaixo de vírgula. Não esqueça isso quando eu estou somando ou subtraindo, eu tenho que tomar esse cuidado. Então tá aqui. O que eu faço aqui agora? Eu vou fazer essa continha. De novo eu vou colocar o zero aqui, lembrando que eu posso completar, né, para ficar tudo bonitinho para mim fazer as continhas. Então vamos lá, já chego tomando emprestado, ó, porque zero não dá para tirar 3. Toma emprestado, fica 10. 10 menos 3, 7. Aqui não é 9 mais, foi 1 para lá, ficou quanto? Isso mesmo, 8. 8 menos 2, 6. Aqui 8 tira 0, é 8, vírgula. Cuidado, ó. Aqui eu estou subtraindo, hein? Então, ó, 3 tirar 8 não tem jeito. Vou pegar o emprestado, vai ficar 13. Então, eu tenho 13 e vou tirar 8. Quando eu tenho 13 e tiro 8, dá 5, não é isso? Então, 13 tira 8 é 5. Aqui agora não é 3 mais, virou 2, porque 1 foi para lá. Então, eu tomo emprestado aqui do 4 e fica 12. Aí é 12 menos 8. 12 menos 8 é 4. E aqui não é 4 mais, que tinha ido 1 para lá, ficou 3. Então, 3 menos 1, 2. Então, ficou 245,867 ml, o que falta administrar, né? Ser administrado aí de medicamento para esse paciente, porque só administrou apenas 188,023. Então, a resposta é isso aí. Fácil demais, tranquilo. Vamos continuar. Vamos lá, vamos pegar aqui agora um probleminha. Olha só que massa. Analisar gráficos. Análise de gráficos. Nós passamos por isso, olhando para a tabela, para gráfico. Antes de você ir para a pergunta, dá uma olhada no gráfico, lê o título, vê o que está escrito na coluna, na vertical, na horizontal. Eu passei para vocês os modelos de gráfico. Esse modelo aí é um gráfico de que mesmo? Exatamente, um gráfico de barras, né? Ele vem com legenda aqui embaixo. Olha, está falando que o verdinho aqui é 2020 e o laranja é 2019. Aqui embaixo tem a fonte da onde foi tirada essa informação. E o gráfico fala de o valor bruto da produção do Brasil em 2019 e 2020. Tá? Então, o valor bruto da produção no Brasil nesses 2 anos em bilhões, tá? Aqui está em bilhões. De soja, carne bovina, milho, leite, cana-de-açúcar, frango, café no total, né? E o algodão no total. Então, esses são os itens analisados aqui. E na frente aqui, esses valores estão tudo em bilhões. Ele não colocou aqui, tá? Então, está tudo em bilhões, ok? Como são muito algarismo, então ele costuma se colocar isso mesmo. Você não precisa, né? Você só fala, né? É mais de 175,63 bilhões, tá? A mesma coisa para todos aqui. Então, dado esse gráfico, depois de ter feito essa leitura, essa análise, tá? Nós vamos para as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. A diferença entre o maior faturamento e o menor faturamento em 2020. Então, nós temos que procurar em 2020, vamos pôr aqui, ó, letra A. Ele quer a diferença, ou seja, uma subtração entre o maior faturamento e o menor faturamento em 2020. Então, vamos lá pegar essas informações lá no gráfico. Então, de 2020, então tem que olhar o verdinho. O gráfico ajuda. Ele quer a diferença entre o maior faturamento e o menor. O maior, se é o do verde, não é esse lá de cima? E o menor, não é esse aqui de baixo? 20,47. Então, vou pegar 175,63. Então, vamos lá anotar lá onde a gente vai responder. Então, 175,63. Vamos lá pegando a outra informação. Peguei essa, agora vou pegar a outra aqui, ó. 20,47. 20,47. Ele quer a diferença. Subtração. Você viu que eu me preocupei em colocar vírgula debaixo de vírgula? Aonde não teve algarismo, ok. Eu vou lá e completo com zero, então, para ter uma visão melhor. Ok, tá aí.
Também não quero completar, precisa? Não, pode deixar sem completar, tá bom? Então essa continha responde aí a letra A, tá bom? Posso deixar a conta para vocês? Então vou deixar, assim que terminar, vocês praticam aí essa questão do livro de vocês, então aqui agora vocês vão só fazer uma subtração. Toma emprestado, diminui 7, toma cuidado para ir diminuindo o que foi para lá, ok? Então a conta está aí armada e ela é de vocês. Vamos lá para a letra B? Qual é o faturamento total da produção em 2019? Então ele quer o faturamento total da produção em 2019. Vamos lá para o nosso gráfico. Então o faturamento total da produção em 2019 é o laranja. Então o que você vai ter que fazer? Ó, se é o faturamento total, você vai ter que pegar tudo que faturou. Ó, de soja faturou isso daqui, 155,36. Aí o outro da carne bovina, 116,94. Esse daqui, 68,24. E somar tudo até chegar aqui no final. Então esse é o faturamento total aqui. Então é uma continha grande. Vou anotar os valores lá, mas a conta eu vou deixar para vocês, hein? Sem preguiça. Como eu já falei para vocês. Não fica olhando só eu fazer. Vocês também precisam ter um tempo de pegar, pôr a mão na massa, para sentir as coisas, para ver se realmente está aprendendo, ok? Vamos lá anotar os valores e a conta vai ficar para vocês. Então, 155,36. Então, 155,36. Cuidado, vírgula debaixo de vírgula, hein? Depois, 116,94. 116,94. Me ajuda aí para não fazer errado. Depois, 68,24. 68,24. 68,24. Viu? Minha preocupação é a vírgula debaixo de vírgula. 68,24. Depois, 55,79. 55,79. Depois, estou olhando no gráfico e pondo os valores lá. 47,38. 47,38. Depois do 47,38 eu tenho 46,68. 46,68. Tá acabando. Depois do 46,68 eu tenho 20,05. 20,05. E depois o último eu tenho 19,77. Então 19,77. Você viu? Então deu uma continha, ó, grande, hein? Gente, mas é bem tranquila de fazer, não importa a quantidade de parcelas, você vai somando, ó. 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14, e assim sucessivamente. Põe um algarismo aqui, vai o outro, tá? Direita para esquerda, tá? Então bem tranquilo, tá? A maneira de fazer, dá um pouquinho de trabalho porque é muita parcela, mas é bom que é uma maneira de você verificar se você aprendeu. Como eu não estou aí para a gente corrigir, vocês depois podem usar a calculadora e ver se acertaram. Mas sejam honestos com vocês mesmos, façam a conta primeiro no papel, depois verifique na calculadora, tá? Para você fazer esse teste aí, ok? Vamos lá. E a última pergunta, última não, né? Tem duas ainda. A C, vamos para a C aqui, ó. O faturamento total de 2020. Então é a mesma coisa que a gente fez aqui em 2019. A conta eu nem vou armar aqui agora, vou deixar até para vocês armar, ó. Agora você vai olhar o de 2020. 2020 é a barrinha verde. Então vou pegar todos os valores aqui do verde, colocar um debaixo do outro, igual foi feito com 2019, e fazer essa soma, tá bom? Então a continha aqui, ó, vai ficar para vocês armarem também, tá? Só a ideia dessa atividade, que desse problema, era fazer essa análise no gráfico, ver como é que vai responder as perguntas e eu deixar aí para vocês tentarem fazer sozinhos. E a letra D, a diferença entre o valor bruto da produção no Brasil de 2019 para 2020. Olha que coisa interessante. O valor bruto de 2019 para 2020. Vamos voltar aqui no gráfico. Você viu que nas duas anteriores você somou todos os valores de 2020 e todos os valores de 2019? Aí ele quer ver isso, ele quer ver essa diferença. Ou seja, você vai subtrair essas duas para ver aí, né, como é que tá esse valor.
tá? Então, ó, cuidado, sempre você vai fazer a diferença de 2019 para 2020, tá? E ver quanto que vai dar. Então, a letra B e a C, os resultados que vão vir aqui para minha letra D, tá? E fazer a diferença, que é a subtração. Beleza? Fechamos aí essa questão? Tranquilo? Mais uma aqui agora, para não ficar muito longa aqui esse vídeo, né? Tá ficando longa essa aula. Então vamos lá. Mas é bom, gente, que a gente tá revisando todo o conteúdo, hein? Todo o conteúdo da prova. Olha lá. Felipe comprou um violão por R$ 382 e pagou em 8 parcelas mensais iguais. Que valor Felipe pagou em cada parcela? Pessoal, tranquilo demais da conta. Se você lê o problema, você tem que entender que o violão custou 382. Ele dividiu em 8 parcelas, né? Então ele pagou em 8 parcelas. A loja dividiu esse mesmo valor em 8 parcelas. Então o que você vai ter que fazer? Pegar os 382 e dividir por 8. Continha de dividir. Básica. Aquela que você tem que ir procurando valores aqui, né? Que número eu ponho aqui que dá 38 aproxima, né? Então, você vai, 5 vezes 8, 40, passou. Então é 4. Opa, o 4 dá, ó. 4 vezes 8 é 32. Aí você põe o 32 aqui, subtrai, e ele vai sobrar aqui, ó. 8 menos 2, 6. Aí você desce a próxima casa, ficou 62. Aí você vai procurar o número lá. Você tem que ir testando. Ó, 5 vezes 8 era 40, tá longe. 6 vezes, aí vai, 6 vezes 8, 48, já subiu, ó. Aí vai, 7 vezes 8, 8 vezes 8. Vamos ver aqui, ó. 8 vezes 8 é 64, passou. Né? Então o 8 passou. Se o 8 passou, então é o 7. Tá? Então 7 vezes 8, ele é 56, né? Aí eu vou subtrair. E é aquele esquema, continha de subtração. Pega emprestado aqui, ó, 12 menos 6 dá 6. Sobrou 6 de novo, né? O que eu vou fazer aqui agora? Não tenho mais casas para descer, eu ponho a vírgula, 0. Né? Aí eu continuo. Ó, 60 vai ser 7 de novo, que é 56. Aí eu vou subtrair aqui, vai sobrar o quê? 4. Aí eu vou acrescentar 0. Aí deu 40, o 40 é 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, dando continuidade aqui, 0, né? Acabou a conta, ó. Então ele vai pagar em cada parcela R$ 47,75. Tá? Beleza aí para essa divisão? Tranquilo, só ter calma, paciência, tem que saber tabuada, hein? Senão não vai. Então, beleza, vamos lá, continuando. Tá quase acabando. Olha só, probleminha do livro de vocês também, tá tudo no livro. E é interessante esse problema que você vê aí nas lojas. A minha TV é de 40 polegadas, a minha é de 32, 55, né? Então, que tamanho é essa TV, né? Então, o problema ele te ensina, ele te conta, né? O que é essa polegada aí, ó. Olha só, o tamanho da tela de uma TV é dado em polegadas. Essa medida é a diagonal da sua tela. Olha só, você pode fazer isso em casa, hein? Ver lá que tamanho é a sua televisão. Sabendo que cada polegada, olha o tamanho de cada polegada, ó, é 2,54 centímetros, o tamanho de uma polegada, tá? Calcule quantos centímetros mede a diagonal de uma TV de 40 polegadas, tá? Então, olha só. É 40 polegadas, vou escrever aqui, ó, essa TV, que é a medida da diagonal, igual ele falou, ó, e é isso que indica as polegadas da TV, tá? Como você sabe que ele já deu até essa informação, que uma polegada é 2,54, então o que você vai fazer? Multiplicar, tá? Aí você escolhe se você quer pôr 40 primeiro ou 2,54 primeiro, isso não importa. Eu vou pôr 2,54 primeiro, por causa do zero, é mais fácil. Tá? E nós vamos aqui multiplicar para saber aqui, ó, qual que é o tamanho, né? Calcule quantos centímetros mede essa TV, tá? É a mesma coisa, hein? Se você pegar uma fita, medir a TV lá da sua casa, diagonal,
Aí você pega esse valor que você mediu, tá? E você sabe que a polegada é 2,54 centímetros, né? Então aí você vai fazer uma divisão, no caso. Aqui eu estou multiplicando porque ele já deu as polegadas, tá? Se eu não sei as polegadas da minha TV, então eu posso medir a diagonal e dividir por 2,54, que eu vou descobrir, então, quantas polegadas é minha TV, tá? Ó, quando tem zero aqui, eu posso deixar ele aqui do ladinho e fazer só com 4, né? Então, ó, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 5, 20, com 1, 21, vai 2. 4 vezes 2, 8. 9, 10. Duas casas após a vírgula, 1, 2. Então, essa TV, tá? O tamanho dessa diagonal aqui é 101,6. Eu nem preciso colocar esse zero, ó. Tá? Não há necessidade, mas eu quero colocar, então coloque. Então é de 101,6 centímetros essa diagonal. É o que eu falei para vocês. Se você pegar a fita lá da sua casa e medir, ela deu 101,6 centímetros. E você dividir por 2,54, que é o valor de uma polegada, você vai encontrar a resposta 40. Aí a sua TV é de 40 polegadas. Então é assim que funciona, tá bom? Fácil, tranquilo. Então vamos lá para o próximo probleminha. Tá acabando a nossa revisão. Ó, estamos no final. Uma das últimas matérias aí que a gente falou sobre razão. Tá? Razão sempre é uma divisão. Põe isso na cabeça de vocês, tá? Então razão é uma divisão. É uma coisa assim de A para B. Tá? Razão você pode dizer assim, ó, A para B. Eu posso usar esses dois pontinhos, né? Eu posso dizer então assim, ó, 2 está para 5. Tá? Então estou escrevendo uma razão, tá? Então isso é razão. Aí nós temos um probleminha aqui para a gente resolver, para entender melhor sobre razão. Deixa eu apagar esse exemplo aqui, que não tem nada a ver com o problema. E a gente vai fazer aqui esse probleminha. Então ele fala o seguinte, uma tábua de 132 centímetros de comprimento. Então vamos imaginar uma tábua. Deixa eu pegar aqui uma forma que vai para a gente entender. Então eu tenho uma tábua. Tá aí, a nossa tábua ela é azul, tá? E essa tábua tem 132 centímetros. Então vamos anotar aqui para a gente não esquecer que o tamanho dela é 132 centímetros. Tá? Ele falou isso, ó, uma tábua de 132 centímetros de comprimento. Foi cortada em 2 pedaços, na razão de 4 para 7. Então, veio isso aqui e cortou em 2 pedaços, na razão de 4 para 7. Ou seja, eu vou ter, é como se eu passasse ela aqui e cortava, ó. É como que a razão de 4 para 7, tá? Então, o que você tem que entender? Que toda a tábua, ela foi dividida em quantos pedaços iguais, então? Porque eu primeiro preciso ter essa noção de quantos pedaços total foi dividida a minha tábua. Se ele falou que foi dividida na razão de 4 para 7, então eu tenho aí um total, né? Olhando para isso daqui, eu tenho um total que essa tábua foi dividida em 11 pedaços. No quarto pedaço lá na fronteira, lá para ir para o quinto, eu cortei a tábua. Aí ficou 2 pedaços na razão de 4 para 7. Então é 4 mais o 7 dá os 11 pedaços. Então vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos supor, estou fazendo aqui no olhômetro, vamos supor que todos esses pedacinhos que eu cortei aqui tem o mesmo tamanho, tá? Aí ele veio e cortou essa tábua. Ele cortou na razão de 4 para 7, ou seja, 1, 2, 3, 4. Quando chegar aqui, ó, aqui é onde ele vai cortar, ó. Vem com a serra e corta aqui, ó. Aí ficou 4 pedaços para cá e 7 pedaços para lá. Foi aqui que ele cortou. Olha a pergunta dele. Calcule o tamanho do pedaço maior. O que você tem que fazer para descobrir esse tamanho aqui, que é o de 7 pedaços, que é o maior? Né? O que você tem que fazer? Basta eu pegar os 132 centímetros, né?
que é o tamanho total da minha tábua, e dividir por 11. Quando eu faço essa continha por 11, eu vou descobrir o tamanho de cada pedaço desse. Então vai ficar, ó, 132 dividido por 11. Eu vou descobrir quanto que mede cada pedaço desse. Aqui dá 1. Para 11, eu já vou descontando aqui rapidinho, tá? Para 11 é 2, desce o 2, fica 22. 2 vezes 11 é 22, 22 nada. Então é 12. Então cada pedacinho desse aqui tem 12 centímetros. Ó, 12, 12. Todo mundo aqui é 12. Como ele quer o tamanho do pedaço maior, então vai ser 12 vezes 7, porque são 7 pedaços aqui. 12 vezes 7 vai dar 7 vezes 2, 14. Vai 1, 7 vezes 1, 7, 1, 8. Então, o pedaço maior tem 84 centímetros. Esse probleminha também, se não me falha a memória, a gente já fez ele na sala. Tá? Eu estou usando ele aqui, que ele é um bom problema para explicar essa parte aí de razão. Então, toda vez quando ele dá razão, a ideia é você pegar, somar essas razões, para você saber quanto que ele dividiu inteiro. Aí, se você pegar esse valor que ele deve ter dado inteiro e dividir pelo total geral das partes que foi cortada, você tem o tamanho de cada pedacinho. Aí você consegue responder o que ele perguntou. Tranquilo? Fácil. E agora a nossa saideira. Último probleminha. E a gente encerra tudo. Olha só. Uma mãe sempre reserva R$ 396 para dar de mesada para seus 2 filhos. As quantias destinadas a cada um são proporcionais às suas idades, de 12 e 21 anos. Quanto cada um recebe de mesada? Gente, razão, proporção, tá? Olha, mesma coisinha aqui, olha só, igualzinho eu falei lá atrás, tá? Então, assim, ó, é como se falasse, ó, eu vou dividir esse dinheiro aqui, esse 396, na razão de 12 para 21. Então é a mesma coisa. Então o primeiro passo é na razão de 12 para 21. Então eu sei que o total de partes que eu vou dividir esse 396 vai ser um total de 33 partes. 33 partes que eu vou dividir esse 396. O de 12 anos vai ficar com 12 partes. O de 21 anos vai ficar com 21 partes. Essa é a ideia do problema. Então, eu vou pegar, então, os 396 e vou dividir por 33. Aí eu faço essa conta. Aqui vai dar o quê? Vai dar 1, né? Porque aqui é 39. 39 aqui dá 6. Aí desce o 6, que é 66. 66 dá 2. Nada. Então, é 12, ó. Deu 12 de novo. Então, 12 reais, no caso, que agora é dinheiro aqui, é o valor de cada parte, das 33 partes. Então, eu tenho 33 partes de 12. Então, quanto que vai caber para cada um? Então, o filho mais novo, que tem 12 anos, você vai pegar e vai multiplicar pelas 12 partes. Então, vai ficar 12 vezes 12. Ele vai receber, então, R$ 144 reais de mesada. O mais velho, que é de 21 anos, ele vai receber 21 partes de 12 reais. Então é 21 vezes 12. Aí vocês fazem a conta aí, eu estou fazendo a minha aqui, R$ 252 reais. Tá? Também pode subtrair aqui já, se encontrar esse valor aqui, tá? Então tá aí. Esse é o valor que cada um dos filhos irá receber. Você viu? A gente pega o que é para ser dividido, junta, para você encontrar as partes, aí divide, você saber quanto que vale cada tamanho da parte, depois pronto, só multiplicar. Fechou, pessoal? Tranquilo? Espero do fundo do coração ter ajudado vocês aí, né, com essa matéria. Foi massa demais ter sido professor de vocês aí, tá? Vocês podem sempre contar comigo. Tamo junto, firme e forte. E ó, estudem, gente, porque só com estudo vocês terão um futuro, tá bom? Então, desejo a vocês uma boa prova, valeu demais da conta, e a gente encerra aquele toquezinho que eu encerrava as minhas aulas. Valeu demais da conta, abraços, fiquem com Deus.